Fala galera, beleza? Bom, eu me chamo Wagner Daniele, para quem é novo no canal, eu sou criador de conteúdo aqui. Você vai ver diversos conteúdos na área de eletrônica, de informática e muita coisa sobre tecnologia. Você que gosta de tecnologia, bem-vindo aí para você que é novo. E hoje eu quero falar sobre um assunto interessante. O que é volt, watts e amperes, tá? Muita gente, eu já vi até diversos técnicos em eletrônica, deixa eu só melhorar aqui a posição. Bom, já vi muitos técnicos aí em eletrônica, técnicos de eletricidade, entre outros, com esse tipo de dúvida, tá? Isso aí, para mim, tem que ser solucionado. A pessoa tem que entender sobre esse assunto. Você não pode dizer que é um bom técnico de informática, um bom técnico de eletrônica ou até de eletricidade se você não sabe detalhadamente qual a diferença entre volt, watt e ampere, beleza? Primeiro, para você saber bem sobre o assunto, você tem que estudar sobre a lei de Ohm, tá ok? Inclusive, aproveitando, você pode ver aqui na descrição desse vídeo, a gente tem um curso de eletrônica básica. Inclusive, ele está com uma promoção, você pode ver aí na descrição desse vídeo. Você vai ver sobre esse e muito mais assuntos sobre eletrônica básica. Lá sobre eletricidade tem N informações, você pode ficar até um expert no assunto, beleza? Bom, continuando, qual a diferença entre volts, watts e amperes, tá? Primeiro, eu acho, na minha concepção, você tem que saber qual que é a diferença de volts entre corrente contínua e alternada, tá? Eu acho que a primeira concepção é essa, você saber essa diferença. Bom, depois que você entendeu sobre qual a diferença, você tem que saber da lei de Ohm, tá? Mas eu vou dar uma breve explicação. Bom, volts é a quantidade de tensão, de energia que precisa para um aparelho funcionar. Eu vou deixar de uma forma bem clara. Muitos de vocês devem achar que eu ia falar, nossa, teoria, lei de Joule, aquela coisa toda. Até poderia, mas eu te garanto que você sairia daqui da mesma forma que entrou, ou seja, não entendendo quase nada, né? Ou se você até já sabe do assunto, você iria confundir a cabeça, no mínimo, tá ok? Então vamos lá. Para facilitar, eu tenho a seguinte regra. O que é volt? Então, volt é a quantidade de energia, ou seja, a quantidade de energia que um aparelho necessita para funcionar. Quantidade mínima, tá? Quantidade máxima, ela não pode variar muito, nem a mínima, tá ok? Ou melhor, é a quantidade média, né? Então, vamos lá. Se você tem um carro, a maioria das funções do carro, a maioria dos equipamentos do carro, ele precisa de 12 volts, correto? Então, 12 volts é a quantidade de energia que os equipamentos do carro precisam para funcionar, correto? Então tá, aí você vai me falar assim, mas ele funciona com 11. Essa é uma variação que pode ter. Ele pode ter um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. O que é um pouquinho? Às vezes 2 volts acima, 2 volts abaixo. Essa é uma pequena tolerância, vamos dizer 10% de tolerância acima ou 10% abaixo, ele pode funcionar. Pode funcionar com mais ou com menos? Pode, mas cada equipamento é equipamento. Não abuse das tensões. Já vi muita gente fazendo o seguinte, pega equipamentos de 9 volts e liga 12. Funciona no momento, mas depois queima. Então não abuse das tensões. Se o equipamento for 9 volts, ligue 9 volts. Ou muito próximo, tipo 9,5. Estourando 10, por exemplo, 8,5. Às vezes, se você liga menos, o equipamento ele não funciona corretamente. Se você liga mais, ele tem o risco de correr. Então, ligue o mais aproximado possível, tá? Então, é a quantidade de tensão que um equipamento precisa para funcionar. Volts, tá? Acabei de falar sobre volts. Aí você vai me perguntar, aonde um ampere entra nisso, tá? O ampere é a força desse volt, tá? É a potência, é a força do volt. Como assim? Vou dar um exemplo. Você tem um equipamento que ele precisa de 12 volts e 1 ampere para funcionar. Então, ampere é a força. Tem muita gente
isso acontece com muita gente mesmo. Eu já fui uma dessas pessoas, tá? Uma dessas muitas gente que faz o seguinte, liga 12 volts em 0,5 ampere, que é 500 microamperes, certo? O que acontece? O equipamento às vezes funciona e a tensão cai, ou seja, não é suficiente, aquela voltagem não é suficiente para funcionar 1 ampere. Então, por isso que é recomendável você ligar um equipamento com amperagem igual ou superior, tá? Existem alguns equipamentos, são poucos, tá? Que dão problema se você ligar com mais. Então, tente manter também essa amperagem, tá? Se depende da situação, por exemplo, um carregador de bateria, se ele é 12 volts e 1 ampere, você ligar 2, pode ser que com 2 o carregamento não fique eficiente. Então, mantenha aquela amperagem, tá? Aquela amperagem solicitada. Se uma fonte de 12 volts queimou, você tem uma substituta lá. Eu tenho 12 volts de 3 amperes, funciona? Se não tiver outro jeito, use. Mas se você puder, amperagem sempre aproximado. Vou dar outro exemplo que acontece bastante. Já vi inúmeros casos, eu digo inúmeros porque muitos mesmo. Notebook 19 volts. Aí a fonte original dele é 4 amperes. O cara pega e coloca uma de 2,5. O notebook funciona? Funciona. Depois de um tempo, ele deu problema no carregamento, acho que o teclado parou de funcionar, a USB está com algum problema. Aí às vezes um técnico desinformado vai falar, não, ele está com problema na placa-mãe, ele está com problema não sei aonde, mas uma análise mais profunda, o cara vai descobrir que a amperagem da fonte está errada. Só isso. Só a amperagem da fonte está errada. Se você colocou a amperagem correta, ela funciona corretamente. O equipamento volta a funcionar. Ou às vezes até danifica por excesso de uso, né? Às vezes o cara fica insistindo muitas vezes e acaba danificando o negócio. Entendeu? Então, gente, para facilitar sempre, a amperagem é a força que precisa o volt para funcionar. Isso eu estou falando para simplificar a vida de vocês, tá? Muita gente ia fazer cálculos e babá, eu não sou assim. Eu prefiro fazer uma coisa clara e objetiva para o cara entender. Aí você vai me perguntar, aonde o watt, W, né, de watts entra nisso? Watts é a tensão vezes a amperagem. O consumo é watts, tá? Então, para mim chegar no watts, é só eu fazer a tensão vezes a amperagem. Se eu tenho uma fonte de 12 volts, tá? E a carga de 1 ampere, watts é tensão vezes amperes, 12 watts. Se eu tenho 2 amperes, 24 watts. Se eu tenho 3 amperes, assim sucessivamente. Beleza? Então, watts é nada mais, o conjunto de volts e amperes, eu chego em watts. Simples assim, tá? Gente, foi uma explicação bastante simbólica, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Eu tô gravando aqui nesse local mais diferente, mas porém foi onde eu consegui gravar, beleza? A gente tem que gravar quando pode, só não pode deixar de gravar. Bom, aproveitando, para quem ainda ficou com dúvidas e quer saber muitas informações aí, às vezes você é um técnico, você é um eletricista, tá? Às vezes você já estudou sobre eletrônica, como eu já estudei em diversos cursos, e muitas teorias, informações assim que você olha, cara, do que esse cara tá falando, entendeu? Eu já fui em cursos que os caras falavam e eu não entendia bulufas, ou quase nada. E o que acontece? Você às vezes acaba terminando o curso e não sabe como funciona e como usar alguma coisa, tá? Bom, eu quero dizer para vocês, se você tá com esse mesmo problema que eu já tive, tá? Se você tiver com esse mesmo problema que eu já tive, você tem que conhecer o meu curso de eletrônica básica, tá? Para você que é técnico em informática, para você que é técnico em
em eletrônica, para você que é técnico em eletricidade, você vai me dizer assim, ah, mas eu sou técnico em informática, eu não preciso. Cara, você não quer ou não gostaria de consertar uma fonte de uma impressora? Vou te dar um exemplo. O que mais acontece, chega em lojas, ah, fonte de impressora, ah, eu não mexo. Por quê? Porque não sabe eletrônica básica. Ou às vezes você tenta e vai tentar consertar e vai chutar, falar, eu acho. Não, e não existe eu acho. Você tem que saber, você tem que ter conhecimento, tá ok? Então a eletrônica básica serve para isso, para você ter o conhecimento e você executar aquele negócio, aquela coisa, tá? Você consertar equipamentos, tá? Não importa se você é eletricista. Aí você fala, ah, mas eu sou eletricista. Cara, te garanto que tem muita coisa que seu curso não ensinou, tá? Diferente do que eu ensino. Então vai na descrição desse vídeo, tem um link promocional, tem o curso, conhece o curso. Tiver dúvida, deixa na descrição que eu vou esclarecer tudo para você, tá ok? Você viu aí que você entendeu agora melhor, tá? Não digo que foi a melhor explicação do mundo, mas eu digo que vai clarear muita coisa aí para você, só com explicação com essas diferenças aí. Ninguém nunca deve ter explicado dessa maneira que eu expliquei para você. E dessa maneira que eu explico todo o meu curso, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham entendido. Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. E também conhecer nosso site, que também está na descrição desse vídeo, beleza? No site eu vou dar mais informações sobre esse assunto, você pode ver aqui na descrição. E se você tem dúvida, deixa aí também que a gente responde assim que possível, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado no vídeo. Não deixe aí de conhecer nossas redes sociais também. Vou lá, valeu, um abraço e até a próxima.